Mandando meu cumprimento especial a você, ouvinte do canal, professor Rodrigo Chaves, trazendo agora informação própria de contabilidade. Desde já desejando Feliz Páscoa a todos e, claro, um desejo de bênçãos e saúde de Deus para todos vocês. Pois bem, ontem me veio uma informação, ontem, do colega Alexandre Saramelli sobre o primeiro Congresso de Contabilidade. Congresso este que consagrou o doutor José Mascarenhas com uma teoria de contas e, ao mesmo tempo, foi considerada a melhor teoria do Congresso naquela ocasião. Pois bem, me veio a foto, a informação, que nós fizemos depois da pesquisa, do jornal O Imparcial, que era publicado no Rio de Janeiro já desde 1910, aqui é o ano 14, publicado no dia 18 de agosto. A informação: ontem o primeiro Congresso de Contabilidade se realizou, se instalou o primeiro Congresso de Contabilidade do Brasil. Então ontem, dia 17 de agosto de 1924. Veja bem que era o período já que tinha passado a Primeira Guerra Mundial, estava uma evolução muito grande dos fenômenos sociais, de ciências sociais, marxistas, etc. E no Brasil, a reportagem trazia muito bem sobre a instalação desse primeiro Congresso de Contabilidade, com algumas teses importantes para a nossa observação. Aqui ainda fala do senador João Lira, senador este que era um grande contabilista e foi na época do presidente Arthur Bernardes. Pois bem, nas teses que nós vemos, algumas teses são importantes a gente mencionar, como por exemplo, uma tese de teoria da contabilidade chamada Das Definições de Contabilidade, do Dr. João Luiz dos Santos. João Luiz dos Santos foi um dos primeiros a fazer um livro, se não o primeiro a fazer um livro de auditoria e análise de balanços da história do nosso país. Relator Francisco Daura. Também uma outra tese, essa foi a primeira que eu citei, uma outra tese se destacar, tese número 3, da história da contabilidade. Quem que fez a tese? Não houve autor, mas o relator, Francisco Daura. Ao mesmo tempo, algumas teses, por exemplo, a tese 2, a tese 4 e a tese 5, tese 2 sobre das ciências correlatas, né, da contabilidade, da bibliografia contabilista, dos sistemas de contabilidade. Não houve autor defendendo teses, mas o professor Francisco Daura era o relator. Vou aproveitar o ensejo para dizer que na obra de 50 anos de contabilidade, o professor Francisco Daura comentava que ele foi um dos primeiros a divulgar a história da contabilidade e a teoria da contabilidade em forma de tese. Aí temos outras teses aqui, para não fazer injustiça, vou citar Décio Fernandes Guimarães, doutor, sobre a classificação de contas segundo as diversas escolas, né? Essa tese 6, também defendida pelo Dr. Antônio Miguel Pinto. Depois nós tivemos também a tese 4, também sobre a bibliografia contabilista, não tive autor. A tese 7, métodos de escrituração, que eu repeti a 4 aqui. Essa método de escrituração do José Mascarenhas, que foi a tese premiada. O relator foi o Dr. Antônio Miguel Pinto. Foi a tese que foi publicado um livro. E se você ler as primeiras páginas da tese, ali eu percebo que há o indício da filosofia da contabilidade, né? Vocabulário da contabilidade. Ninguém mais que o Antônio Carlos Setúbal, ou seja, um grande autor contabilista. Incompatibilidades entre as funções contabilistas, a tese 9. E uma tese avulsa logo abaixo, não tem autor nessa tese 9. Autor doutor Henrique Lardel Filho. Tese número 11,
Do Patrimônio e sua avaliação, Dr. Luiz Augusto Rist. Relator, Francisco Dáurea. Tese 12, da contabilidade patrimonial de Estado. Muito importante, é o tema de contabilidade pública. O autor, Trajano Lariz de Moraes. Eu pensei que era tem um autor, esse autor também era conhecido naquela ocasião, mas eu confundi com Miranda Valverde, não é o mesmo autor. Manuel Marques de Oliveira era o relator. Aí vem da contabilidade patrimonial do Estado, perceba bem, olha que tema interessante. Autor, Trajano Luiz de Moraes, é o tema que eu comentei anteriormente, né? E aí nós tivemos tese 15, da categoria das contas do movimento de capital. Colocou movimento de capitais. Não tem autor. A mesma tese 15, da contabilidade industrial do Estado. Esse tema é interessante, né? Essa contabilidade industrial do Estado hoje era transformada só na chamada receita industrial. Poderia ser melhor promovida a teoria e também a aplicação da contabilidade das indústrias do Estado. Autor, Manuel Marques de Oliveira, aparece mais uma vez. Relator, Francisco Dáurea. O empenho das despesas públicas é um tema que teve um autor do Tribunal de Contas que também divulgou, muito interessante. Mas aqui temos o nome do doutor João Ferreira de Moraes Júnior. Quem que foi João Ferreira de Moraes Júnior? João Ferreira de Moraes Júnior fez junto com o professor Francisco Dáurea e o Carlos de Carvalho, que era o diretor, e mais um autor que eu não me recordo, acredito que seja o Manuel Marques de Oliveira, acredito que seja, não me recordo. Agora eram 3 contabilistas mais um diretor. O Carlos de Carvalho era o diretor, depois Francisco Dáurea, o Carlos de Carvalho adoece, Francisco Dáurea assume a diretoria dessa equipe, e junto com ele está João Ferreira de Moraes Júnior. João Ferreira de Moraes Júnior era de Caratinga e foi um dos grandes contadores nacionais a nível público. Então é um contador que deveria ser ressaltado. Escreveu muito pouco, ou quase nada de contabilidade, mas era um contabilista público. Relator Manuel Marques de Oliveira. Da eficiência dos órgãos de contabilidade, tese 17. O Baldo Lobo, que era engenheiro e contador. O Baldo Lobo parece que era de Pernambuco ou Paraíba. Não me recordo agora, eu acredito que seja Pernambuco. Tese 18. Dos balanços do exercício, Antônio Miguel Pinto, autor, relator Baldo Lobo, grande contabilista. Prestações de conta do Congresso, não houve defesa. Contabilidade municipal, Paulo de Lira Tavares, que era parente, né, do senador João Lira. Me parece que era filho do senador João Lira. E assim vem outras teses importantes. Vou falar rapidamente aqui da contabilidade das instituições subvencionais, que seria ONGs hoje. Aí nós temos o Francisco Dáurea e o Baldo Lobo relator. A tese 23, da obrigação do método de partidas dobradas ou método de gráfico. Dos livros obrigatórios, Augusto Carlos Setúbal. Dos livros elementares auxiliares, Rubens Vieira Machado. E assim nós temos mais teses, não vou ler todas aqui. Por exemplo, a tese 42, as 5 contas gerais, João Ferreira de Moraes Júnior. É uma teoria muito interessante. Contabilidade doméstica e patrimonial, Frederico Reaman Júnior. Relator não aparece aqui, mas aparece foi o Francisco Dáurea também. Mas não aparece aqui não. Pois bem, olha como é que era o modelo do Congresso. O pessoal fala assim, nós temos que avançar. Mas hoje os congressos gerais de contabilidade, tirando algumas raras exceções, ou algumas exceções estrangeiras, que, por exemplo, o Congresso da Colômbia que eu participei, você tinha lá o painel de contabilidade patrimonial, gerencial, etc. No Brasil também não foge dessa regra. Só que cada ideia era defendida como uma tese. E a tese era publicada em forma de livro. Hoje nós temos também publicações em congresso, mas tem congressos que, infelizmente, têm preconceito de linhas,
E geralmente, por exemplo, no Brasil você tem muito artigo, mas você não tem defesas de tese como acontecia no Congresso ou em congressos estrangeiros, né? A publicação física, ela é necessária, mas você vê que a formalidade do Congresso é como se fosse uma missa, um culto. Claro que nada se compara com a missa, mas eu falo assim, havia uma ordinariedade, havia um padrão, um canon, que infelizmente essa questão da ordinariedade hoje se perdeu muito. Você tem às vezes temas esparsos, mas os temas de hoje muitas vezes são temas que propagam as teses contábeis. A pessoa restringe muito a tese muitas vezes no contexto mais academicista ou a nível das bancas de mestrado e doutorado. Mas não, os congressos são feitos para publicar em teses. Independentemente do nível, se a pessoa é mestre, doutor, pós-doutor ou bacharel, a ideia da tese que deve ser preconizada. E, lamentavelmente, hoje nós não temos essa condição. Era o tempo que nos congressos também do Brasil, especialmente na década de 90 e início do século 21, você tinha defesa de artigos que eram verdadeiras teses, né? Eu me lembro do 14º ou 15º Congresso Brasileiro, tinha uma mudança, por exemplo, do modelo da TIR. No Congresso de Cuiabá, em 1986 ou 88, acho que é 88, você tinha a defesa do neopatrimonialismo. Então, vários congressos que participaram, até acadêmicos formais, ou seja, professores universitários profissionais, né? Você tinha defesa de teses envolvidas à alteração de um fenômeno ou de uma análise ou até de uma técnica de auditoria. Hoje os trabalhos são muito ou estudos de casos ou mera verificação estatística, que não está errado também não, mas você vê que às vezes não prova nada, só tem uma consideração geral e nós não temos agregação, só mais uma pesquisa. Uma coisa que eu percebo hoje, que é uma destruição do estilo de se escrever, porque antigamente você escrevia com um certo grau de personalidade literária. Hoje, como tem artigo que é de 5 pessoas, 6, 7, 10, você não sabe qual que é o estilo do artigo, você não tem uma personalidade literária, você tem o quê? Enxertos de trabalhos que se defendem ali. É uma tese que é de ninguém e é de todos. Quer dizer, se destruiu, infelizmente, o nível de tese da pessoa humana, ou do cientista, ou do pesquisador, ou do doutrinador, para virar meramente produção de departamento. Nada contra a produção de departamento, tem que existir a produção de departamento. Só que todo o mercado congressista, especialmente do Brasil, ele está mais na produção de departamento do que na tese individual das pessoas. Porque, lamentavelmente, quando você entra até numa instituição universitária, o que eu percebo na minha pequena experiência é que até a sua criatividade ela é censurada, ela é cortada para você ficar dentro do nível coletivo. O que é o nível coletivo? Você fazer aquilo que está no departamento de acordo com a mentalidade do orientador. Às vezes são excelentes orientadores, nós não negamos a qualidade ou a proficiência desses nomes ou desses professores. O problema é que você centrar uma ideia sua ou uma ideia geral, você criando uma substituição e destruindo a sua criatividade, ela elimina a produção de algo novo. Então, a incapacidade hoje da produção acadêmica ou congressista nacional em produzir algo novo, ela infelizmente é concreta. Ela é um fato. Então você vê que os estilos estão se destruindo, a criatividade das novas ideias estão sendo substituídas pelas ideias de uma pessoa, que geralmente é o diretor, e o correto do orientador o que é? Ele é orientar de acordo com a sua ideia para melhorar a sua ideia, não conforme o que ele quer que você produza. Eu já orientei trabalhos que eram contra as ideias que eu defendo, mas eles estavam redondinhos de acordo não só com os padrões de lógica e de pensamento humano, como também com os padrões gerais das regras de formatação. Não vamos confundir formatação com metodologia. Então, eram trabalhos amplos em metodologia e trabalhos também adequados em nível de formatação. Formatação é meramente forma. Tem que ter, mas assim, não representa a lógica do trabalho. O mais importante é a essência do trabalho
é o conteúdo que você defende e como você defende com seus métodos. Essa que é a posição que nós sempre defendemos e nunca fizemos preconceito com posição alguma, conforme existia no Brasil nos primeiros congressos de contabilidade. E há de ressaltar a pessoa de Francisco Dauri. Francisco Dauri que organizou esse congresso, ele era relator da maioria das teses. O congresso, me parece, não teve 100 pessoas, mas foi o Francisco Dauri não era simplesmente um grande autor, um grande gênio. Francisco Dauri era um organizador da classe contábil. A classe contábil, até mais ou menos o início da década de 50, era totalmente orientada por uma mente brilhante que era de Francisco Dauri. Não apenas orientada, como também ela era coordenada. E ele respeitava todas as ideias. Havia discordâncias dele com outros autores. Isso aí a gente não nega, mas ele respeitava e era a cabeça, porque era o que mais produzia, e era respeitado pelo seu nível intelectual e filosófico. E profissional, porque era contador de Estado e foi contador da República do Brasil, ou seja, o maior contador que nós tínhamos a nível nacional. Pois bem, Francisco Dauri é um nome que deve ser sempre lembrado, suas obras devem ser sempre ressaltadas, e um contador se faz muito bem na linha de Francisco Dauri hoje, em seu nível doutrinário ou teórico, e também prático. Você pode adequar a legislação nova com o potencial científico de Francisco Dauri. Só que ao mesmo tempo nós temos que entender que, infelizmente, não há esse espírito científico ou de estilo científico que é fundamental na defesa de teses e não meramente artigos ou trabalhos de departamento, mas ideias novas que possam depois serem melhoradas e não que fiquem imersas ou fiquem permeando simplesmente um pensamento que seja meramente híbrido, que está no coletivo, mas você não sabe qual que é a ideia defendida central, porque ali é uma mistura de estilo, uma mistura de pensamento, você não entende muito bem. Então, infelizmente, a produção de departamentos ela está destruindo o estilo, a personalidade do pesquisador. Você tem que formar o pesquisador, o cientista contábil, o congressista, o conferencista, aquele que tem capacidade de defender uma ideia, de ler algo, extrair daquele algo e fazer uma produção, e não meramente colocá-lo dentro de um coletivo para que ele não apareça, ou seja, ele simplesmente fique dentro do conjunto. Então essa ideia coletivista ela está destruindo a ciência contábil. O estilo praticamente acabou. Você consegue saber o estilo do Lopes Sá, do Hilário Franco, do Francisco Dauri, do Carlos Setúbal, do Antônio Miguel Pinto, de outros autores. Agora, infelizmente, hoje você não consegue, porque a produção sua é meramente uma parte de um grupo, né? Então fica uma crítica construtiva para os departamentos que procurem valorizar a pessoa, a criatividade da pessoa, e os congressos nacionais que possam promover, né, a cultura nacional de acordo com o talento das pessoas. E não façamos meramente da produção teórica uma mera produção industrial de instituições ou de departamentos, destruindo o nível potencial gnoseológico. Você vê que Sócrates tinha uma escola, mas o pensamento dele não se mistura com o pensamento dos outros. O pensamento de Platão não se mistura com o pensamento dos outros. O pensamento de Kant não se mistura com o pensamento dos outros. De Luca Pacioli não se mistura com o pensamento de ninguém. Então, é muito difícil, até de dupla. A gente até tem alguma coisa que é aceitável, mas a partir de uma pessoa é um pouco questionável a questão de estilo. O estilo começa a misturar. Dupla ou trio ainda vai, mas fica 5, 6, 7, se destrói completamente o estilo. Já fica misturado com 2 pessoas ou 3, né? Mas igual eu comentei, até 3 ainda vai em alguns aspectos. Só que é importante preconizar a pessoa humana. Sobre a documentação de congresso, nós temos um trabalho do Conselho Federal muito importante, capa azul, História dos Congressos de Contabilidade. Mas ali não traz os estudos e análises históricas ou teóricas, muito menos dos métodos encontrados ou mesmo dos conteúdos que foram defendidos. É necessário aos historiadores e doutrinadores de contabilidade fazerem essa introdução ou esse estudo, pena que nós não temos acesso aos documentos, porque é muita bagagem para os estudos de gnoseologia histórica, gnoseologia geral e criteriologia contábil, tá certo? Meu abraço a vocês,
Tenha uma excelente semana. Mais uma vez, feliz Páscoa, paz e bem para todos.